O poder transformador da bruxaria, tomada 3, né, o nosso livro aqui, né, o livro que eu escrevi, falando um pouco sobre o paganismo. Qual que é a intenção desse livro? A intenção desse livro é desmistificar a bruxaria como sendo algo do mal ou alguma coisa maligna, né, que nem a gente vê aí. O cristianismo coloca a gente como a parte podre da sociedade. Na verdade, a parte podre da sociedade foi o cristianismo quando impôs uma religião ao fio da espada, pela força do Império Romano, né? Então o nosso livro começa desmistificando a bruxaria como algo do mal, já que nós podemos praticar a bruxaria o tempo todo, é só a manipulação de energias, dos elementos da natureza, desde que a gente não cause mal a ninguém. E é muito importante frisar que a bruxaria não se pratica para mudar o livre-arbítrio de ninguém. A bruxaria se pratica para trazer o bem, para trazer situações boas. Esse capítulo, que é o começo de tudo, nós vamos mostrar que a bruxaria também tem normas rígidas e tem maldições que não podem ser quebradas, né? Para quem fala assim, pode vir, eu estou esperando, né? A bruxaria tem maldições que não podem ser quebradas. É a ligação humana entre deuses e nós, seres humanos, e a natureza, buscando o quê? O equilíbrio do planeta, o equilíbrio das emoções, o equilíbrio das forças entre o bem e o mal. Provamos que a bruxaria é uma religião. É uma religião, claro que é. Mas ela é uma religião livre. Então nós escrevemos aqui sobre a vertente libertariana positiva. Por quê? Porque nós somos livres. Ainda no primeiro capítulo nós vamos falar de Lúcifer, tirando dele o título de diabo, já que verdadeiramente não o é. O foco deste capítulo também é falar da grande mãe, da deusa mãe, daquela que tudo gerou. Falar em bruxaria é falar dos diversos panteões de muitas nações diferentes. Entendemos que os demais panteões devem ser respeitados dentro da Wicca e dentro de qualquer outra religião. Se eu respeito a sua, você tem que respeitar a minha, porque gentileza gera gentileza. Inclusive o panteão africano dos orixás, que tem status de deuses em sua cultura. Vamos lá. Hoje eu não cito deuses sem o termo pagão, porque quando nós falamos em deuses, nós somos pagãos. Já que cristianismo são os seguidores de Jesus, não são, na verdade não são. Jesus ele quis trazer o que? Imitadores. Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo não é obra de Jesus. Jesus não tinha nada a ver com Jeová. Jesus não tinha nada a ver com o Deus dos judeus. Jesus trazia uma nova expectativa de amor, de paz, de harmonia, não é? Quando ele fala lá em Gálatas 5, né? Paulo fala no livro aos Gálatas que nós temos que ter o quê? O fruto do Espírito. Não são os frutos, que nem os crentes falam, é os frutos do Espírito. É o fruto, são vários gomos, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e aí por diante, tá? Então nós temos que falar o quê? Que nós temos que entender o que é ser bom, o que é ser ruim, independente da sua religião. O ser humano não precisa de religião para saber o que está certo e o que está errado. E quando nós falamos de paganismo, quando nós falamos da religião pagã ou dos pagãos, nós falamos de um povo que acreditava em outros deuses. Os gregos acreditam em Zeus, né? Os egípcios acreditavam em Nut, acreditavam em Sete, os hebreus em Jeová, depois os cristãos em Jesus, os celtas na deusa Gaia, né, no deus Cernunnos, e assim por diante. Os nórdicos em Odin, o pai de todos os deuses, né? Os africanos em Oxalá, em Olorum, em Urumilaifá, né, Yansan, Iemanjá, Obá, Euá, Ossan, Oxóssi, não é? São muitos deuses, são muitos povos. Por que não dizer as mil faces do Deus e da deusa? As mil faces
de um Deus que se revela ou se mostra para cada povo do jeito que ele bem entende. Não é mais fácil? Não seria muito mais fácil? Não teria muito menos confusão? Se você falasse assim, não, o Deus dos árabes, Alá, é o mesmo Deus dos judeus, Jeová. Né? Mas aí tem a credibilidade de quem escreveu, da onde que veio, qual que é a origem das escritas, qual que é a origem destas escrituras, né? Os árabes têm Alá, né? Descrito pelo profeta Muhammad. Quando nós falamos dos hebreus ou dos judeus, nós temos o Pentateuco pelo profeta Moisés. Né? Então, as divergências acontecem por quem escreveu, né? Pela credibilidade daquele que escreveu. Né? Para os árabes, não tem credibilidade, talvez, a escrita por Moisés, mas pelo profeta Muhammad, sim. Então, a gente começa a entender algumas coisas. Quando nós falamos em cristianismo, nós falamos de quem? Mais de Constantino do que de Jesus, né? Porque Constantino é que fez com que esta religião se tornasse mundial, ao fio da espada, não é? Constantino cria uma religião, ele faz um concílio, né, onde todo mundo vai dar um palpitezinho ali para montar uma religião. Ele nunca deixou de ser pagão. Constantino é pagão, ele não se converteu ao cristianismo. Ele enfiou a Páscoa dentro do cristianismo, ele enfiou o Carnaval, né, que é a Quaresma, dentro do cristianismo, ele enfiou